Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre alimentos que soltam e que prendem o intestino do bebê. Se o seu filho já chegou na fase da introdução alimentar, você vai ter várias dúvidas sobre esse assunto e eu tenho certeza de que esse vídeo vai ser bastante útil. Vem ver! Bom, quando a minha filha Catarina começou a comer alimentos sólidos, eu tive muitas dúvidas sobre alimentos que causavam prisão de ventre nela, alimentos que soltavam o intestino. Eu percebi que nessa fase da introdução alimentar, o intestino dela ficou bastante desregulado até eu entender mais ou menos como as coisas funcionavam e que tipo de alimento eu deveria dar em cada situação para ela. Essa é uma dúvida que muitas mães têm, porque nessa fase a criança começa a comer alimentos diversos, então várias frutas, e a gente sabe, até por experiência própria, que dependendo da fruta que a gente come, principalmente fruta, né, tem um efeito bastante grande. Para vocês terem ideia, até a coloração do cocô da Catarina mudou nessa fase. E eu me lembro que eu fiquei assustada uma certa vez, porque ela comeu melancia e o cocô ficou meio vermelho, né? Então, para vocês verem como a introdução alimentar, essa fase, é uma fase de muita mudança, inclusive intestinal, no seu bebê. Mas vamos lá, primeiro a gente vai começar falando dos alimentos que soltam o intestino do bebê. E você vai ver que essa informação pode ser muito útil, porque vários bebês, quando começam com a alimentação sólida, sofrem de prisão de ventre. Então eles não conseguem mais fazer o cocô como faziam com tanta facilidade. Então é legal saber quais são os alimentos que soltam, porque se isso acontecer com o seu bebê, você já sabe que tipo de fruta, por exemplo, dar para ele. Então, minha primeira dica é a ameixa. A ameixa, você pode fazer o seguinte, você pode deixar ela, cortar a ameixa em pedaços e deixar de molho em água de um dia para o outro. Aí no dia seguinte, você pega essa água da ameixa e você pode fazer um suco para o seu filho com ela. Então ela vai ajudar a soltar o intestino do seu bebê. Ou você pode tentar dar a própria ameixa. É que alguns bebês ainda não estão muito habituados com o sabor da ameixa, que pode ser forte. Então se o seu bebê não come muito bem a ameixa, você pode usar esse truque da água da ameixa. Uma outra fruta que ajuda a soltar o intestino do bebê é o mamão. Isso a gente sabe, né? Até o adulto costuma usar esse truque do mamão. Então, se o seu filho costuma ter prisão de ventre e aqueles bebês que usam fórmula infantil têm maior propensão a ter prisão de ventre, você pode reforçar o mamão na alimentação dele, que também vai ajudar a soltar o intestino. Outra fruta bastante usada é a laranja. Então você pode dar um suquinho de laranja, por exemplo, para o seu filho. Alguns pediatras hoje em dia não recomendam o uso de suco até 1 ano de idade. Então é importante que você converse com ele para saber se no caso do seu filho ele recomenda ou não o suco, mas pode ser uma boa dica. Normalmente no caso dos bebês a gente usa a laranja lima, não a laranja pera, porque a laranja lima tem um sabor mais suave e de melhor aceitação. Outras frutas que soltam o intestino do bebê são o abacate, a manga. Então, se o seu bebê tem prisão de ventre, tem constipação, você pode reforçar essas frutas na alimentação dele. O damasco e o kiwi são também outros que eu estava esquecendo de falar e que soltam o intestino do bebê. Agora a gente vai falar das frutas que prendem o intestino do bebê. Frutas ou legumes, né? Porque a mais conhecida delas, o mais conhecido deles é a batata, que é uma raiz, né? Como a gente bem sabe. E a batata, ela ajuda a prender o intestino do bebê. Então, se o seu filho ele está num processo de diarreia, por exemplo, você pode usar a batata. Então, muita gente faz um purê de batata para dar quando o intestino do bebê está muito solto, né? O cocô está muito mole, você pode usar a batata. E ainda o inhame. O inhame é uma outra raiz que você pode utilizar quando o seu filho está com o cocô mole, para ajudar a prender o intestino dele. Uma outra fruta que é bastante conhecida por prender o intestino do bebê é a maçã.
Então, você pode fazer aí um purezinho de maçã ou dar maçã em pedacinhos, que também vai ajudar nesse sentido. Outra fruta que é bastante usada é a banana prata ou a banana maçã. As duas prendem o intestino do bebê, não a nanica. E ainda o caqui, a goiaba, que são frutas que a gente sabe que prendem mesmo o intestino. Então, se o seu filho tem já uma tendência a ter o intestino preso, você tem que ser comedida nessas frutas. O arroz também prende o intestino do bebê, então quando ele está com um pouquinho de diarreia, fazer um arroz com purezinho de batata ou de mandioca vai ajudar a regular o intestino do seu filho. E algumas bolachinhas também. A bolacha de água e sal e a bolacha de maisena, elas ajudam a prender o intestino do bebê, então podem ser usadas quando você precisa dar esse efeito no intestino do seu bebê. E por fim, gente, eu queria deixar o recado de que você não precisa ficar muito preocupada com essa irregularidade intestinal do seu filho quando ele começa a introdução alimentar, porque ela é bastante normal. Com o tempo, com a introdução mais completa da alimentação, com a variedade de alimentos que ele vai comer, o intestino dele vai se regularizando normalmente, de forma que ele faça cocô todos os dias. Então, é mais difícil para aqueles bebês que tomam fórmula, como eu falei, mas mesmo nesses bebês, existe depois uma regularização natural e você também vai pegando jeito, vai tendo mais experiência e tudo vai ficando mais fácil. Eu espero que esse vídeo seja bastante útil para você, que essas informações sejam usadas na prática aí na sua casa. Se inscreve no nosso canal, dá um like aqui no vídeo. Pode me deixar aqui nos comentários uma pergunta de um alimento que você queira saber se prende ou solta o intestino do seu bebê, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Um grande beijo, até a próxima e se inscreve no canal aqui. Tchau, tchau!